Olá, eu sou Roberto Gordilho e hoje nós vamos falar sobre o impacto da Revolução Industrial 4.0 nos empregos da saúde. Quais são as profissões que serão mais afetadas, quais são as profissões que serão menos afetadas, como isso vai afetar no futuro próximo a sua vida. Muito tem se falado sobre a Revolução Industrial 4.0 e tem um aspecto que é o mais importante, principalmente assim, a estrela da Revolução Industrial 4.0 quando se fala em inteligência artificial. Acho que tem gente que pensa que é só isso, mas é pelo menos a tecnologia que mais se fala e que é tida como a mais impactante. E toda vez que se fala de inteligência artificial, se associa automaticamente à redução de empregos, o que não necessariamente é verdade, mas tem um fundo bem razoável de verdade. Algumas profissões tendem a ser transformadas, modificadas. Mas a questão que nós temos que observar é que isso é a história da humanidade. Então assim, agora nós estamos vivendo só mais uma. Ao longo de toda a história recente da humanidade, nos últimos 200 anos, 300 anos, as profissões foram mudando em função de novas tecnologias ou novas práticas que foram surgindo. Então, até aí nós não temos nenhuma novidade. Qual é a novidade? A novidade é que agora isso está acontecendo de forma mais rápida e que pela primeira vez na história econômica recente, aí vamos até trazer de 1760, a primeira Revolução Industrial, ali 1750, 40 para cá, é a primeira vez que profissões de alto valor agregado serão impactadas. E aí começa o nosso problema. Por quê? Até então, toda mudança tecnológica que houve, ou pelo menos quase toda, ela afetou profissões de menor valor agregado. E essas profissões de menor valor agregado, elas iam simplesmente se extinguindo, se transformando, e a classe média, a classe alta, aí, entendendo classe média e classe alta como as profissões de maior valor agregado, não renda, mas os profissionais liberais, os profissionais de maior valor, eles não foram tão afetados, excetuando-se aí os artesãos na primeira Revolução Industrial, quando houve uma transformação completa. Mas esse é outro capítulo. De lá para cá, a tecnologia afetou profissões de mais baixo valor agregado. E o que é que nós temos agora? Nós temos agora uma mudança completa nesse cenário. Por quê? Porque as profissões agora que vão ser afetadas não tem mais a ver com agregação de valor e conhecimento ou não. Muito pelo contrário. Elas têm a ver agora com o quão repetitiva ou não elas são, independente da quantidade de conhecimento que se tenha. Olha como isso muda o jogo. Olha como isso redesenha a nossa perspectiva para avaliar esse cenário. Então, olhando de uma forma assim bem pragmática, o que é inteligência artificial? Eu consigo treinar, entre aspas, um determinado robô de software para reconhecer padrões. Falando de uma forma bem grosseira, mas para ser o mais didático possível. Então, toda profissão que é baseada em reconhecimento de padrões tende a ser fortemente impactada e eventualmente até reinventada nesse processo. E vamos dar um exemplo de... mas Roberto, qual é o exemplo? Vamos dar um exemplo de profissão que vai ser impactada e que é uma profissão de alto valor agregado. Por exemplo, o médico radiologista. A radiologia é reconhecimento de padrão. A radiologia ela vem evoluindo ao longo dos anos com os aparelhos todos, começou com raio-x, depois veio ultrassom, tomografia, ressonância e por aí vai. Só que tem um limite até para a vista humana, para o olho humano olhar uma imagem. Pensa só, o computador ele não tem limite. Eu posso descer a nível de pixel e identificar a nível de pixel. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, ele não tem limite para o conhecimento. Então eu posso pegar simplesmente milhões de casos que têm aquela característica, cada um com sua particularidade, e treiná-lo para encontrar este padrão. E ele vai achar naqueles milhões de casos um padrão e quando ele identificar esse padrão, ele vai reconhecer e vai dizer aqui nós temos um padrão XPTO qualquer. Então, observe como muda. Quanto tempo demora para formarmos um radiologista? 6 anos de faculdade de medicina, mais 2 ou 3 de residência médica, mais a especialização dele no sentido de ganhar prática e tarimba naquilo que faz. Quanto tempo nós demoramos para treinar um robô, por exemplo, para fazer o mesmo reconhecimento de padrões? Talvez 1 ano, 2, 3, 5.
Tudo bem, mas eu faço isso uma única vez e eu consigo prestar serviço para o mundo inteiro. Olha como muda o jogo. Uma outra questão que vai ser fortemente impactada, os advogados. O que é o advogado hoje? Ele tem uma demanda, vamos pensar nas demandas rotineiras. Ele tem uma demanda, prepara uma peça, que em geral é uma peça muito semelhante, manda para o juiz e volta. Essas peças vão ser todas, nos Estados Unidos elas já são todas preparadas eletronicamente. Você entra, descreve sua demanda e um determinado robô já prepara tudo, já manda o processo no fórum eletrônico, já tem assinatura digital, já manda tudo assinado digitalmente e o robô começa a monitorar o despacho do juiz, aí ele lê e interpreta aquilo. Uma outra área que é Revolução 4.0 também, inteligência artificial, processamento de texto, processamento de linguagem natural. Todas essas áreas estão interligadas, ele estabelece padrões a partir daquilo ali e ele mesmo escreve a demanda. Uma outra área, jornalista. Hoje muitos jornais pelo mundo, grande parte das matérias já são escritas por robôs de software. O que é básico, o que é corriqueiro, o que é do dia a dia, já é gerado por software. Então o jornalista também vai ser fortemente impactado. E vamos voltar para as profissões de saúde. O próprio médico vai ser muito fortemente impactado. Por quê? Porque a profissão médica, grande parte dela, sem tirar o mérito, sem questionar, sem discutir valor, sem discutir nada disso, é reconhecimento de padrão. Nós vamos numa consulta médica, o que é que você tem, quais são os seus sintomas, a partir dos seus sintomas, junta com um conjunto de evidências de exame de laboratório, a partir daí há uma inferência e se estabelece a hipótese diagnóstica e a partir da hipótese diagnóstica os planos de tratamento. Isso também pode ser automatizado com inteligência artificial. Isso já está sendo feito na Inglaterra, isso já está sendo feito nos Estados Unidos, isso já está sendo feito na China. Então a tendência é que cada vez mais isso chegue para a gente como um serviço independente do médico. O médico vai acabar? Jamais. A medicina não vai acabar e o médico não vai acabar. Como o advogado também não vai acabar, como o jornalista também não vai acabar. Mas essas profissões elas precisarão ser repensadas, reinventadas. E quais são as profissões que serão menos impactadas? A tendência é que as profissões que envolvem diretamente o cuidado, a enfermagem, por exemplo, tende a ser menos impactada. A fisioterapia tende a ser menos impactada. Por quê? Porque é o cuidado da pessoa com a pessoa. Então essas profissões tendem a ser menos impactadas. Mas essa questão da Revolução 4.0 ela vai impactar a todos nós, porque a forma de pensar as profissões vai ser diferente. Umas numa escala maior, umas numa escala menor. Então vamos começar a pensar, a entender e não ficar com medo ou achando que o mundo vai acabar, porque o mundo não vai acabar. Até hoje o mundo não acabou e ele vai continuar sem acabar. Mas o que nós podemos escolher e nos preparar é para esse novo ciclo e esse novo mundo que está sendo criado, que está sendo gestado e que já está batendo às nossas portas. A revolução industrial, ela é inevitável, mas o que é evitável é nós ficarmos de fora dessa onda. Nós, como profissionais, podemos nos reinventar, podemos estudar, podemos desenvolver novas habilidades, prestar o nosso serviço com todo o nosso conhecimento técnico, utilizando toda essa tecnologia para evoluir como profissional e não como concorrente para nos substituir. Se você se preocupa com esse assunto, se você estuda, se você tem interesse nesse assunto, coloca o seu comentário aqui, vamos discutir, vamos trazer à tona mais esse importante assunto que vai impactar a vida de milhões de pessoas nos próximos anos. E não estou falando nos próximos 10 anos, eu estou falando talvez e no máximo nos próximos 5 anos. Valeu! Muito obrigado e nos encontramos no próximo vídeo.